E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui no canal da MTED. Você também gosta de ouvir podcasts? Tenho uma dica para vocês. Olha, ainda não é o podcast do canal MTED, mas é o podcast de uns amigos que eu tenho de longa data, a família Seco, que chama Muito Além das Rodas e Motores. E o José Carlos Seco fez um artigo sensacional sobre o transporte público. E o nome desse artigo é Pandemia escancara problemas crônicos do transporte público, em que ele traz dados interessantíssimos a respeito do transporte, do que está acontecendo aqui no Brasil, exemplos que aconteceram no exterior para driblar essa crise, não é verdade? Porque a pandemia diminuiu o número de ônibus circulantes, está gerando aglomerações no transporte público, então existe problema seríssimo de rentabilidade para algumas empresas e a gente precisa debater esse assunto. Então, o José Carlos Seco trouxe alguns dados importantíssimos para a gente entender esse momento e é esse artigo que eu deixo com vocês a partir de agora, narração de José Carlos Seco. Cara, problemas crônicos do transporte público brasileiro. A pandemia do novo coronavírus trouxe à tona problemas crônicos relacionados à qualidade, eficiência e agora à segurança do transporte coletivo público. Na maioria das grandes cidades, houve a decisão equivocada para garantir ônibus sem lotação e reduzir o tempo de espera, bem como a concentração de pessoas nos terminais. O resultado é que 95% das linhas não têm aglomeração e os passageiros esperam pouco tempo para a chegada do veículo. Mesmo com a ampliação da frota, Fortaleza ainda está longe do cenário ideal em termos de equilíbrio e viabilidade do sistema. O acréscimo de 200 ônibus é um ótimo exemplo e sinal positivo de avanço na compreensão da gestão pública da responsabilidade que tem na qualidade e padrão de serviço. Para que o transporte coletivo alcance o nível que a população deseja e precisa, é necessário, para que o transporte coletivo alcance o nível que a população deseja e necessita, é preciso avançar em como sustentar o serviço, pois o valor arrecadado com a tarifa é menor do que o custo efetivo. Segundo Dimas Humberto Silva Barreira, presidente executivo do Sindônibus, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará, apenas em algumas linhas ainda existe concentração em horários de pico, mas a adoção de mais veículos foi fundamental para alcançar o distanciamento social necessário e para elevar o padrão de qualidade e eficiência do transporte público. Como comparação, em fevereiro de 2020, antes da pandemia, eram 1.751 ônibus operando para transportar 22 milhões de passageiros. Um ano depois, em fevereiro passado, 1.550 veículos transportam menos de 12 milhões de passageiros. São 7.746 pessoas transportadas por veículo contra 12.560 há um ano, com 38% a mais de espaço para o distanciamento dentro do ônibus, em média. Na Europa e nos Estados Unidos, o transporte coletivo recebeu grande aporte de recursos, justamente para garantir a segurança dos usuários que precisam se locomover. Nesses países, a tarifa cobrada representa apenas entre 10% e 50% do valor do serviço. O passageiro paga de 2 a 6 euros ou dólar e o restante para cobrir o custo total de cerca de 11 euros ou dólares é pago pelo governo. O transporte coletivo público brasileiro não se sustenta apenas com o valor da tarifa, que para cobrir os custos precisaria ser muito mais alta, especialmente considerando-se a necessidade de diminuir a taxa de ocupação dos ônibus. O transporte coletivo público é a obrigação do poder concedente, no caso, a prefeitura de cada município. É o governo municipal que define os critérios do serviço a ser prestado, assim como a forma de remuneração das empresas concessionárias. Se há superlotação e poucos ônibus em circulação, é porque o poder concedente assim definiu. O transporte público é essencial para o perfeito funcionamento das cidades e para a mobilidade da população, sobretudo a economicamente ativa, que gera e produz riquezas para o país. Sem ele, não haverá retomada econômica.
tá vendo só, pessoal, como é importante a gente contextualizar para entender o que de fato está acontecendo no transporte público? Olha, tem exemplos do que aconteceu lá fora, a gente está vendo o que está acontecendo aqui e a gente sabe que muitas coisas precisam ser feitas para a situação não se agravar aqui no Brasil. Mas é isso aí. Antes de encerrar o programa, eu gostaria de agradecer ao José Carlos Seco, autor desse artigo, por ceder esse arquivo de áudio para a gente poder publicar aqui no canal MTED, com toda essa explicação brilhante, e convidar vocês a conhecer o podcast da Família Seco, muito além das rodas e motores, no qual deixarei o link na descrição deste vídeo, beleza? Volto logo mais com muito mais informações para vocês, com novidades e grandes projetos estão por vir, mas eu vou segurar esse spoiler, tá? Olha, logo mais teremos a coletiva de imprensa da Anfávia para falar de mercado. A gente vai ter bastante coisa acontecendo aí nos próximos dias, nas próximas semanas, tá bom? Continua com a gente e não deixa de curtir o canal, se inscrever, ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do canal da MTED. E é isso aí, até o próximo vídeo. Falou, pessoal!